Essa é uma das habilidades mais importantes que todo líder deve dominar. O líder que domina essa habilidade, ele cresce mais, sua empresa cresce mais, seus funcionários crescem mais. E por outro lado, o líder que não sabe fazer isso muito bem, ele fica sempre preso, a empresa não cresce, ele está sempre sobrecarregado, seus funcionários não conseguem se desenvolver, o líder está sempre apagando incêndio e nunca tem tempo de olhar para o futuro e planejar o futuro. Sabe qual é essa habilidade? Delegar. De todas as habilidades que um líder tem, e são várias, essa eu considero que talvez esteja ali no top 5. Um líder que não sabe delegar, ele amarra toda a empresa, ele amarra o crescimento de todos os funcionários, porque o ritmo natural das coisas é as pessoas irem crescendo. Só que para as pessoas crescerem, elas precisam de novos desafios. E se o líder não passa um pouco dos desafios dele para poder assumir outros, fica todo mundo preso. Então vamos começar definindo o que é delegar e o que não é delegar, porque tem uma diferença muito grande e algumas pessoas se confundem por aí. Se você colocar aí no Google e pesquisar sobre o que é delegar, você vai encontrar várias definições. Mas basicamente, o ato de delegar é o ato de você pegar uma tarefa que você tem para fazer e você passar para um liderado. Normalmente é assim, né? Você passa para alguma outra pessoa. Nem sempre é um liderado, mas na maior parte das vezes é. Então você tem uma tarefa ali para fazer e você passa para uma outra pessoa. Quando você passa essa tarefa, ela começa agora a ter uma atividade nova para fazer, o que vai desenvolver ela e vai te desafogar também, porque você deixa de fazer aquilo ali e você foca num outro projeto. Se você for parar para pensar, contratar uma pessoa já é delegar. Já pensou nisso? Olha, se você tem ali uma atividade nova para fazer, a demanda cresceu, a operação está crescendo e você precisa contratar pessoas, quer dizer que você está delegando uma tarefa da empresa ou dos outros funcionários. Então, diferente do que muitas pessoas por aí falam, que são contra as grandes empresas, os grandes empresários, eu sou muito a favor. Quando uma empresa cresce, ela está gerando novos empregos. Então, quando o líder sabe delegar direito, ele está gerando novos empregos. Então, olha como que é importante um líder saber disso, um líder ser bem desenvolvido, ele ter as habilidades bem desenvolvidas ali na sua caixa de ferramentas. Ah, e é importante eu te falar que delegar não tem a ver com você transferir a responsabilidade. Você vai encontrar talvez algumas definições, algumas pessoas falando sobre isso, que é você passar a sua responsabilidade para outra pessoa. Eu não encaro dessa forma, porque a responsabilidade continua sendo sua como líder. Vamos colocar aqui um exemplo. Você, toda semana, tem que fazer um relatório dos custos operacionais, os custos de distribuição, custo de produção de algum material ou de alguma linha de produção, que seja, de algum produto. E aí, com base nesse relatório, com base nesses números dos custos ali, vocês vão tomar as decisões do que comprar, o que não comprar, repor os estoques e que seja. Você delega isso para o Joãozinho. Então, você delega essa atividade para o seu liderado. Ó, a partir de agora, você vai fazer essa atividade, você vai olhar esse relatório e, com base nessas informações, a gente vai tomar as decisões. E aí, o que acontece? O Joãozinho erra. Ele faz os cálculos errados, ele traz os relatórios com o número errado e você toma uma decisão que faz com que os custos aumentem ou que você compre materiais de forma errada e cause algum desperdício. Nesse momento, quem foi que errou? Talvez você diga de cara que seja o Joãozinho, ele errou. Pois é, ele errou, mas na minha opinião, a responsabilidade é do líder. A responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam, a responsabilidade do resultado final segue sendo do líder, segue sendo do dono da empresa, segue sendo do responsável pelo Joãozinho. Então aqui eu trato as coisas com autorresponsabilidade. Para mim, liderança tem a ver com assumir a responsabilidade sobre as coisas. Se você não quer ouvir isso, se você quer que alguém passe a mão na sua cabeça e diga que o problema não é seu, talvez você esteja no lugar errado. Aqui eu vou falar sobre assumir a responsabilidade. Não quer dizer que as pessoas não errem, não quer dizer que você não tenha que dar feedback, não quer dizer que eventualmente você tenha que demitir, mandar as pessoas irem embora. Não é isso. Mas eu vou sempre tratar as coisas com autorresponsabilidade e eu vou falar isso para você também. Que se você quiser crescer, você vai ter que assumir a responsabilidade pelas coisas. Você vai ter que tratar as coisas com autorresponsabilidade. É assim que eu encaro. Talvez não seja o que você quer ouvir. E eu não estou muito preocupado em falar o que você quer ouvir. Eu estou preocupado em falar o que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir para se tornar um líder mais inspirador, um líder que tem uma equipe motivada, uma equipe que entrega muito resultado, um líder que é promovido, um líder que alcança outros cargos, que dá voos maiores, que está sempre crescendo, se desenvolvendo. Esse é meu compromisso com você, e não passar a mão na sua cabeça e falar só o que você quer ouvir. Pois bem, já falei um pouco sobre o que é delegar. Agora, o que não é delegar? Bom, delegar não é centralizar, ou seja, você ficar com as tarefas só para você.
Você tem ali vários relatórios para entregar, você tem reuniões para fazer, você tem várias rotinas que você tem que cumprir ao longo da sua semana e do seu mês. Você centralizar e fazer tudo, porque você quer dar conta de tudo, você quer mostrar serviço, isso não é delegar. Isso mostra, inclusive, um pouco de egoísmo da sua parte. Mostra que você tem muita dificuldade em passar a responsabilidade, em dar o crédito, em ajudar a sua equipe a crescer, se desenvolver. Mostra que você está mais preocupado com você do que com os outros. Então, o ato de centralizar não é delegar. Por que alguns líderes agem dessa forma? Se delegar é tão bom, por que líderes centralizam? Tem a ver com o que eu falei sobre o ego. Alguns líderes têm o medo de perder o poder. Tem medo de que, quando passar a decisão para as pessoas, eles vão se sentir mais fracos, que eles começarão a ser vistos de outra maneira. E isso está errado, não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, quando você delega, as pessoas te enxergam como alguém mais forte, que está preocupado com elas, que está preocupado com o todo e não só com a sua carreira e com o seu ego. 2. Delegar não é delargar. Provavelmente você já ouviu isso aí várias vezes, né? Sobre delegar é diferente de delargar. E certamente, o que é delargar? É você simplesmente chegar para um liderado seu, chegar para alguma pessoa, pegar uma atividade e falar, agora isso aqui é sua responsabilidade, vai lá e faz. Não é assim que funciona. Você vai ver no final que tem um passo a passo para você delegar uma tarefa. Até chegar ao ponto da pessoa tomar as decisões e ela cuidar de tudo, você tem que seguir um passo a passo. Tem algumas etapas que você precisa seguir para que isso funcione bem. Você chegar e simplesmente passar essa tarefa para a pessoa, vai dar errado, não é assim que funciona. Você vai descobrir que em muitos casos tem a ver com a mentalidade. Então, a mentalidade do líder faz muita diferença se ele consegue delegar ou não. Então, existe a mentalidade operacional e existe a mentalidade estratégica. Na mentalidade operacional, o líder está preocupado em se envolver em tudo. Ele quer fazer tudo do jeito dele, ele participa de todas as reuniões, ele quer microgerenciar, ele quer saber o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro. E essa mentalidade sobrecarrega ele. É muito ruim para ele e é muito ruim para a equipe dele também. Pelos motivos que eu já te falei, a equipe vai crescer menos, a empresa vai crescer menos. É muito ruim para todo mundo quando o líder tem a mentalidade muito operacional. E olha, não tem a ver com o cargo. Você pode sim estar hoje num cargo muito operacional, muito tático, e delegar, e ter a mentalidade estratégica. Lógico, é mais difícil. Se você está num cargo extremamente operacional, que depende de todo dia olhar para o resultado do dia, é mais difícil você ter um planejamento estratégico, você planejar o ano, mas você pode. Você pode sim ter a mentalidade estratégica e estar sempre um passo à frente. Se você está envolvido com tarefas diárias que envolvem a sua energia todo santo dia com as pessoas, você pode planejar a semana, você pode planejar um mês. Você não precisa ficar olhando só no dia a dia. Porque se você olha para o dia, qualquer coisa que dá errado, o funcionário falta, qualquer problema que acontece, sua operação vai toda embora. Imagina, você não planeja e o funcionário pede para sair porque ele encontrou uma outra oportunidade. E aí você está ferrado. Então é importante que você tenha a mentalidade estratégica. Na mentalidade estratégica, você consegue empoderar as pessoas, você consegue dar autonomia para as pessoas. Isso tem um processo, não é do dia para a noite também. Se você assume agora uma equipe ainda imatura, uma equipe que está acostumada a passar tudo para o chefe, e você quer que na semana seguinte eles comecem a olhar tudo, tomar as decisões sem te envolver, não é assim que vai funcionar. Você precisa de um tempo, você precisa que a sua equipe ganhe maturidade. A mentalidade determina o tipo de líder que ele vai ser. Bom, que tipo de tarefa que o líder deve delegar? Você deve delegar as tarefas operacionais, as tarefas repetitivas, as tarefas mais burocráticas que não envolvam um nível de responsabilidade muito grande. Então, se você tem a decisão para tomar sobre contratar ou demitir uma pessoa, por exemplo, isso não é o tipo de tarefa que você tem que delegar para o seu time. É uma tarefa que você, enquanto líder, tem que decidir e tem que se envolver. Não é algo que você tem que passar para o seu liderado. Agora, acompanhar um certo relatório ou então comprar suprimentos para o escritório, algo do tipo, são coisas que você pode delegar. Não envolve uma responsabilidade tão grande e que vai tomar o seu tempo. E que você fazer ou não faz tanta diferença assim para o resultado. Então, quando for delegar, priorize essas tarefas. Então, eu vou te dar agora um passo a passo para você delegar de forma eficiente. Então, toda vez que você quiser delegar para sua equipe, o que você tem que fazer primeiro? Como é que você se organiza para isso? Tem um método? Tem sim, é o que eu vou te falar agora. Primeiro de tudo, você precisa organizar as tarefas. O que eu sugiro que você faça? Todo domingo, você organiza a sua semana e você entende todas as tarefas que você tem que fazer. Você vai pegar um papel e você vai anotar tudo o que você tem para fazer. Todas as tarefas, desde as mais difíceis às mais fáceis. E aí você vai classificar. Você tenta dividir em grupos. Então, o que é mais importante, o que é mais urgente, o que é mais operacional. E aí você vai agrupar em tarefas que são delegáveis e tarefas que não são delegáveis.
Então, quando você tiver a lista ali de 2, 3, 5, 10 tarefas que você consegue delegar, você vai para a segunda etapa, que é escolher a pessoa certa. Então, por exemplo, se você tem uma tarefa que envolve uma capacidade analítica, você precisa colocar alguém que tenha uma capacidade analítica desenvolvida. Só que essa pessoa já precisa ter um certo tipo de maturidade. Na hora de escolher a pessoa certa, eu não sugiro que você, por exemplo, pegue uma pessoa que acabou de entrar na equipe. Essa pessoa ainda está no momento de aprender sobre a rotina dela, no momento de integrar com a equipe, integrar com a empresa, aprender sobre coisas básicas. Se você já delega uma tarefa, ela pode se perder e pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, eu escolheria uma pessoa que, além de ter capacidade técnica, ela tenha já uma certa maturidade e ela tenha mérito para isso. Porque, afinal, quando você delega, você também está ensinando, você está fazendo com que essa pessoa cresça. Então, tenha algum critério para escolher além do técnico. Terceiro, você precisa orientar, treinar e capacitar. Muito líder não faz isso por aí. Simplesmente passa a tarefa e fala mais ou menos como que tem que fazer. Mas não, cara, você precisa treinar. Antes de passar a tarefa para a pessoa, você precisa sentar com ela, explicar exatamente como que faz, que recursos que ela precisa para poder executar e como que você vai passar isso para ela. Fazer treinamento mais do que uma vez. Uma vez só vai ser pouco. Quando ela colocar a mão na massa e começar a executar, vão surgir dúvidas. E aí você organiza para toda semana sentar com ela, tirar as dúvidas e dar mais treinamento. Deixe o mais claro possível como fazer aquela atividade, facilite o trabalho dela. O ato de delegar, você tem um trabalho no início, mas depois fica mais fácil, porque você não vai ter que fazer mais aquela atividade. Só que no início, de fato, dá trabalho. Quando você começa a delegar, dá mais trabalho do que você fazer a atividade. E é aí que muito líder empaca, porque ele, cara, vê o trabalho que é delegar e aí ele pensa, cara, é melhor eu mesmo fazer, porque tá tudo dando errado, ele tá demorando para fazer, eu tenho que treinar, faço eu mesmo. Só que é um grande erro, porque você está trocando o curto pelo longo prazo. Quando você faz as tarefas, você está priorizando o curto prazo. Quando você delega, você tem um trabalho de cara, mas você está priorizando o longo prazo, médio e longo prazo, porque depois essa pessoa vai assumir aquela tarefa e você pode focar em outras coisas. Depois de organizar as tarefas, escolher a pessoa certa, treinar, capacitar e ensinar, você precisa deixar bem claras as expectativas. Então, o que você espera daquela pessoa? Não basta você dizer que você espera um bom trabalho. O que é um bom trabalho para mim é muito diferente do que é um bom trabalho para você, do que é muito diferente da pessoa que você vai delegar. Então, o que é que você espera? Você espera que ela mostre esse relatório toda semana? Com que tipo de apresentação? Vai apresentar para quem? Com que prazo que você quer que ela faça? Então, deixe tudo nos mínimos detalhes o que você espera. Então, não fique nessa de deixar ela fazer do jeito dela, para ela te surpreender. Não, cara, não faça isso. Deixe muito claro o que você espera dela. Você vai tirar muita pressão das costas dela. E da sua também, no final das contas, porque ela vai fazer essa tarefa. Depois, vem uma etapa que muito líder deixa para lá e ela é muito importante. Cara, essa daqui é uma das etapas mais importantes na hora de delegar uma tarefa. Porque você pode simplesmente comprometer a motivação dessa pessoa que você está delegando se você não faz isso. Que é formalizar. O que é formalizar? É você chamar as outras pessoas da equipe e falar para elas, ó, a partir de agora, quem cuida desse relatório aqui é o Joãozinho. A partir de agora, vocês vão se reportar para ele. É ele que cuida disso. Quando você faz isso, o Joãozinho sente um pouco da responsabilidade que agora está com ele e a equipe entende que agora, na hora de cobrar, não é mais com você, é com ele. Porque se você não faz isso, e Joãozinho, por exemplo, tem que fazer alguma cobrança para o resto da equipe, pode ser que a equipe não escute ele, a equipe não entenda a autoridade que ele tem. Então, ao fazer isso, você passa a sua autoridade para a pessoa. Então, a autoridade, ela também é compartilhável. Então, é importante que você faça isso. Com toda pessoa que você delegar, sempre chame a equipe, reúna eles e diga, a partir de agora, quem cuida disso é essa pessoa aqui. É um favor gigantesco que você faz para a pessoa e para a sua equipe também. E por último, antes da gente passar para a evolução na forma de delegar, porque você como líder vai evoluindo como delegar uma tarefa para a equipe, eu vou falar no final, a última etapa dessas que eu estou falando é acompanhar e dar feedback. Então você precisa ter uma certa rotina, que seja mensal, quinzenal, semanal, você vai definir de acordo com a frequência que essa tarefa precisa ser executada, de acompanhar e dar feedback. Então você tem que ter uma forma, uma rotina dessa pessoa te mostrar o que ela está fazendo e você dar feedback. Olha, Joãozinho, cara, você está indo no caminho legal, está funcionando. Continua fazendo isso, mas ajusta isso daqui. Ou não está legal. O jeito que você fez semana passada não funcionou tão bem. Vamos tentar desse jeito aqui agora. E você dá treinamento. Então essa etapa também é super importante. Se você não faz isso, você vai lá para o delargar, que é passar e não acompanhar mais. E aí o nível de qualidade cai, essa pessoa se desmotiva e as coisas não funcionam
como você gostaria. Então, essa etapa de acompanhar e dar feedback, você fecha todo esse ciclo. E aí você se organiza para estar sempre fazendo isso, sempre acompanhando, treinando, dando feedback, orientando. E depois de um tempo, você passa toda essa tarefa para a pessoa e ela está cuidando de tudo 100%. E para a gente fechar aqui o vídeo, eu vou te contar da evolução que você precisa ter enquanto líder, junto com a sua equipe, para até chegar no nível onde as pessoas vão decidir por elas mesmas. Não é assim de cara. Do início, você já não começa passando uma tarefa e ela decidindo. Não é assim que funciona. Você precisa, talvez, de meses até que as coisas funcionem muito bem. Então, no início, você vai mandar. Você vai dizer o que as pessoas vão fazer. Você vai passar uma tarefa, você vai dizer, você vai delegar, você vai mandar e ela vai fazer. Tá parecendo muito duro, mas não é. No início, as pessoas ainda não têm maturidade, elas não têm conhecimento, elas não têm expertise sobre aquilo ali. Então você diz, fulano, você vai fazer isso aqui, é isso que eu espero de você. Você vai dar feedback, vai acompanhar, vai treinar, mas você diz o que você quer que aconteça. Depois, é diferente. Você meio que vai vender a sua ideia. Então você vai chamar essa pessoa para conversar, você vai chamar a sua equipe, você vai mostrar ali um pouco do que você quer que aconteça, e aos poucos a equipe começa a querer fazer aquilo ali, ter vontade de fazer, ter vontade de assumir. Então você está meio que vendendo a ideia para eles. No início você diz o que você quer que aconteça. Depois você ainda decide, mas as pessoas já começam a se envolver um pouco nessa tarefa. Depois as pessoas começam a te consultar. Então você fez aquele passo a passo que eu te falei, as pessoas chamam para você, mostram o que elas fizeram, e você decide seguir ou não naquele caminho. Mas é você, ainda como líder, que decide. Aos poucos, você vai passando por um processo onde vocês vão tomar a decisão juntos. Então, primeiro você diz o que você quer que aconteça. Depois, você começa a envolver um pouco a equipe, mas você ainda decide. Depois, você começa a tomar a decisão junto com a equipe. Então, vocês conversam, tem um bate-papo, levantam as ideias, tem um brainstorm, etc. E vocês começam a tomar decisões juntos. Você coloca um ponto, outra pessoa coloca um ponto, vocês decidem juntos ali o que vocês querem que seja executado. Depois, você ainda é envolvido no processo, mas a equipe começa a tomar decisão. Então, olha que legal. As pessoas vão te trazer, vão consultar você, vão conversar, você vai dar conselho, vai dizer algumas coisas, mas é ela que vai tomar a decisão. E por último, depois de passar por todo esse caminho, é que elas vão tomar as decisões sem você nem se envolver. Você nem sabe que as coisas estão sendo executadas. Elas já têm maturidade, elas têm conhecimento, elas fizeram entre elas e elas decidiram, e você só sabe depois que já está sendo executado, depois que o resultado já está pronto. E aí, em qual dessas etapas que eu falei, você está com a sua equipe? Você ainda está no processo de dizer o que as pessoas têm que fazer? Ou elas já estão te consultando? Ou elas já tomam uma decisão sozinho? Como que é aí na sua empresa? Como que é aí na sua vida? Eu preciso te dizer algo muito importante. Cara, não tenha medo das pessoas tomarem as decisões. Muito líder tem pavor de saber que quem vai tomar a decisão são as pessoas e ele não vai nem ficar sabendo disso. Ele tem medo porque ele acha que ele é o que mais sabe sobre aquele processo. Só que isso não acontece do dia para a noite. Se você hoje está acostumado a tomar todas as decisões, você está muito envolvido com o operacional, você não pode do dia para a noite esperar que as pessoas tomem as decisões sozinhos. Você precisa seguir esse processo que eu te falei. É aos poucos, é aos pouquinhos. Você vai envolvendo a equipe, eles vão te consultando, e talvez você precise de um ano para fazer com que isso aconteça. É aos pouquinhos, mas você tem que ir comunicando para eles que você quer olhar para outras coisas, que você quer que eles cresçam. Você vai aos pouquinhos passando as tarefas. E, cara, isso no médio e no longo prazo é muito positivo para a equipe, porque eles vão pegando novos desafios e para fazer com que esses desafios aconteçam, que eles sejam bem-sucedidos, eles vão ter que desenvolver habilidades novas. Isso, inclusive, vai aumentar a sua conexão com eles pra caramba, porque você vai ter que ficar treinando, orientando, você aumenta a sua autoridade com eles, porque eles veem que você entende do que você está falando, você entende do que você está cobrando a eles. Eles começam a ter mais responsabilidade, porque talvez eles estivessem tão envolvidos só com executar, só com execução, que eles não tinham ideia do que é tomar uma decisão, do que você passa aí no dia a dia. Então, quando você começa a envolver eles nisso, é uma maravilha, porque eles começam a enxergar e, cara, nossa, olha como ele tem que olhar para tanta coisa que eu nem fazia ideia. Isso é muito comum de acontecer, quando você começa a delegar, quando você começa a envolver os seus liderados nos projetos e nas tarefas que você tem aí para fazer no dia a dia. Delegar é para os fortes, não é para qualquer um. Por mais que seja uma habilidade muito importante, muito líder ainda não está preparado para poder delegar, ele tem um ego muito grande, ele tem muita dificuldade em fazer isso. Mas eu posso te garantir que se ele não aprender a fazer isso, se você não aprender a fazer isso da forma correta, você vai amarrar o seu crescimento. Você vai demorar muito a assumir outros cargos, você vai demorar muito a assumir outros desafios e talvez atrase aí a promoção que você tanto espera, um novo cargo ou até um aumento de salário, porque você ainda não consegue fazer com que a sua equipe se desenvolva. Você ainda não está formando novos líderes. E uma das missões mais importantes de todo líder é
formar novos líderes. Você precisa formar novos líderes. E uma ferramenta para isso, um caminho para isso é delegar, é passar coisas que você faz para os seus liderados, para a sua equipe. E você que ficou até aqui, não deixa aí de dar o like, de comentar, de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar esse vídeo para talvez o seu líder, e você vai dizer para ele que você quer fazer outras tarefas, que você quer que ele delegue para você, ou talvez para um liderado, para ele entender mais sobre o processo, talvez seja para um par, ou para um outro colega que você quer que aprenda sobre o conteúdo que você viu aqui. Então, um abraço e eu te vejo na próxima.